Bom dia, boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz Empreendedor, esse podcast que tem a intenção de levar conhecimento, experiência e contar histórias de empresários e empreendedores que estão tendo sucesso e estão crescendo na sua profissão. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Camila Fraga, ela que é biomédica, especialista em estética avançada, regeneração e remoção a laser. Isso mesmo. Camila, já vamos começar aí contando essa especialidade que você tem de estética avançada, desmembrando um pouquinho sobre esse assunto. Certo. A gente tem que, pra gente chegar nisso aí, a gente tem que entrar um pouquinho da história, né? Não tem como. Isso, exato. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, mas eu nunca fui aquela pessoa... Nasci em família de salão, né? A gente tem ali na Cabeleireiros que começou com a minha avó e são 38 anos já de... 30, vai fazer 39 anos esse ano, se eu não me engano, gente. Foi 39 anos de história? 1987. Minha avó chegou em Cuiabá e... quase Isso, 39 anos esse ano completa. Ela chegou em Cuiabá, catarinense, veio pra cá e sempre teve um talento de trabalhar com cabelo. E ela começou um salãozinho. Deixar as mulheres bonitas. Exato. Começou um salão aqui no bairro mesmo, aqui no Duque de Caxias. E sempre foi no mesmo bairro. Então, ela começou numa portinha... E aquela portinha foi aumentando. E ela começou, ela e mais uma manicure, que é a Maria, que trabalha com a gente até hoje. Até hoje? Até hoje. Nossa. Minha avó corta cabelo até hoje também. Caramba! Vai fazer 77 anos, está super bem cortando cabelo. Que e a legal. Maria fazendo unha até hoje. A Maria, a gente fala que ela lá no salão, ela tem direito de fazer o que ela quiser. Ela trabalha a hora que ela quer. Ela que manda lá. Ela que manda, ela já é ela já faz parte da nossa família mesmo, né? Então, nasci nesse meio. Eu tenho 30 anos, então minha vida inteira eu não me lembro de um momento que, né, eu não estava ali dentro. Mas nunca fui aquela pessoa que tinha aquele talento nato, porque existem aquelas pessoas que, nossa, já tem pequenininha, já leva jeito, né? Eu não levava nada de jeito. Tanto que eu nunca foi algo assim, você vai trabalhar com a gente, né, dos pais, porque tem muito isso quando tem uma empresa familiar. E eu nunca me vi naquilo ali. E aí, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a ir para o salão final de semana para ajudar, mas na verdade era para meus pais ficarem de olho. E ali eu falei, cara, já que eu tô aqui, vou aprender. E aí foi aquela questão dos talentosos. Que eu vou aprender, né? Não, e tem aquela questão, né, dos talentosos e das pessoas que se esforçam, né? A gente sabe que o talentoso e esforçado, que é esforçado, vai chegar muito longe. Mas, às vezes, ele não é o caso. O talento acaba prejudicando. Exato. Né? Às vezes, a pessoa que tem talento, ela não... Por exemplo, o Neymar. Polêmica. Exato. Polêmica. O cara Muito tem muito talento e pouca dedicação e disciplina. Então, a gente tem que ter disciplina em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Em qualquer área. Sim. E ali eu falei, cara, já tô aqui, vou aprender. E comecei, eu era horrível. Eu ia pra casa e chorava, mãe, eu nunca vou conseguir. Tudo que a gente começa, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso, eu sou muito ruim e tal. Eu comecei fazendo só pele no salão e tal. Você fazia make nessa época? Só a pele, só a pele. Porque naquela época a gente desmembrava. Tipo assim, alguém fazia, quando tinha muito movimento, fazia a pele. A pele é a base da make. A base da make. Entendi. Então eu fazia aquela pele. E depois em outro profissional pra fazer a parte artística. Isso aí. Entendi. E assim, eu com aquela cara de criança, né? As pessoas, agora que eu ia atender... Nossa, ela que vai me atender. Aí que eu ficava... 16 anos. 16 anos, ficava mais... Eu já tenho uma cara de criança e eu tinha... Imagina com 16 anos. Aí eu ia... Meu Deus, ninguém vai confiar em mim. E comecei. E aí eu comecei a fazer minhas amigas. Comecei e dali eu fiquei 10 anos como maquiadora. 10 anos. Depois, com 16 anos... Eu comecei com 15 para 16. Com 16 anos eu me tornei de maquiadora lá no salão. E aí eu sempre gostei muito de ensinar. Eu comecei a ministrar cursos de automaquiagem. Caramba. E naquela época que ninguém usava tanto Instagram, eu já usava, né? Eu sempre fui uma pessoa bem envolvida com as redes sociais. E comecei a fazer cursos. E minhas turmas davam 10, 12 pessoas. Legal. Você já fazia produto... Muito tempo, quando eu era mato ainda. Quando nem falava em marketing digital. Nem sonhava. E eu comecei a lotar aquelas turmas. E eu, quando comecei a lotar aquelas turmas, aquelas alunas se tornavam minhas clientes. Então, eu comecei a ficar... tinha sábado que eu fazia 17 maquiagens. Nossa. E eu trabalhava só no final de semana com essa idade e estava ganhando super bem.
Só que tem aquela questão de não ter um controle financeiro tão bom quando planejamento você é novo, né? Você nem profissão. pensa no além, até porque eu não via maquiagem. Mesmo com todo esse sucesso, toda essa clientela, eu não via isso como algo para minha vida toda. E aí, quando eu tinha 17 anos, a gente sai da escola super jovem, eu fiz direito, porque todo mundo ia fazer, porque quando você não sabe o que você vai fazer direito de administração. E aí, na época, meu pai falou, não vai fazer cursinho, porque assim, realmente, naquela época, se eu fosse fazer cursinho, eu ia fazer cursinho pra fazer o quê? Sendo que eu nem sabia o que eu queria. Tudo bem, talvez poderia descobrir, né, que eu queria. Outra profissão. Será que eu ia descobrir? Não sei, né? E aí, continuei maquiando e comecei o direito. Aí, eu até gostei dos 3 primeiros semestres ali, depois eu fui vendo que não era aquilo, e ao mesmo tempo também via que a maquiagem, eu não me via, tipo assim, com 50 anos maquiando. Aí eu fiz um curso de micropigmentação em 2016, e quando eu fiz esse curso, eu não gostei muito da técnica daquela época. Eu achava muito forte, muito marcado. Sempre tive uma pegada mais leve. Sempre fui contra o fluxo, porque quando eu era mais nova, né, quando eu comecei a maquiar em 2011. A maquiagem era assim, símbolo da Nike na sobrancelha. Nossa, aquele preto bem forte, e eu nunca gostei. Eu olhava aquilo e falava, cara, claro, era mais forte do que é hoje meu trabalho, né? Que eu até ano passado ainda maquiava, e com pouco tempo parei de maquiar. Mas parei assim, né? Tem aquelas clientes ainda que vêm... Especiais, não, né? por favor! Aí a gente abre umas exceções. Algumas exceções a gente abre até. E aí, ali eu falei, cara, não é isso que eu gosto e tal, muito forte. E parei. E medo também. Medo de começar alguma coisa nova. Aí... Essa transição é muito difícil, porque você não sabe o que faz, é um mundo novo, aí você tem a sua história de antes, que você fala, putz, vou abandonar tudo e vou começar isso aqui, se não der certo. Aí até tentei estagiar na Defensoria Pública, fiquei lá um tempo na vara de família, eu gostei, e até a defensora da época me chamou na sala dela e falou, Camila, eu gosto muito de você, eu acho que você faz um trabalho legal aqui comigo, mas eu acho que não tem nada a ver com você estar aqui. E eu acho que tem tudo a ver com você fazer o que você já faz. Então ela virou minha cliente depois e tal. Então, assim, eu já tinha certeza que não queria trabalhar com direito. Aí, quando eu estava no 7º semestre, quis largar, meu pai não deixou, falou, não, vai terminar. Vai formar. É a galera raiz, né? Pai raiz. Tudo bem, tudo certo. Tem que formar, não Tem que importa. formar, não importa se vai trabalhar com isso ou não. Diploma, né? Não, de boa, terminei. Aí, quando eu terminei, eu já tava, assim, com a maquiagem, assim, não gostando. Eu tinha feito aquele curso em 2016. E aí, eu fiquei noiva, depois de um tempo, pulando bem a história. Eu tive uma experiência muito forte com Jesus. E, nesse tempo, eu recebi uma palavra que eu ia ter um casamento muito abençoado e tal. Ainda pensei, vai demorar, né? Porque eu tinha 23 anos e... Novinha. Nossa, eu falei, Jesus ainda tem muitos processos para trabalhar em mim. E aí, passou 3 meses, conheci meu marido. E meu marido catarinense. A gente namorou à distância 2 anos, mas era para ter sido 1 ano só. Porque a gente teve um namoro cristão e tal, só que aí veio a pandemia. Eu já saturada com maquiagem, veio a pandemia, eu ia me mudar, só que aí eu acabei não me mudando no tempo que eu ia mudar, e eu falei, me vi numa posição, cara, eu preciso aprender alguma coisa nova. Como que eu vou lá pro sul, começar uma nova vida, uma nova trajetória... Pessoas diferentes. Sem saber fazer nada além de maquiagem. E aí foi quando eu falei, não, eu vou retomar naquele curso. E aí meu pai me deu fez uma coisa que foi muito importante para mim, para minha virada de chave de entender, retomar o controle da minha vida em vários aspectos. Tomar decisão. Tomar decisões, crescer, né? Porque às vezes quando você está numa empresa familiar também, você acaba se acomodando, porque você já está num ambiente ali que te favorece, de certa forma. Você está conseguindo viver, mas né? ao mesmo tempo confortável. E ao mesmo tempo te estagna também em muitos aspectos. E aí eu me vi naquele momento. Aí foi quando eu quis fazer de novo o curso de micropigmentação. Na época que eu fiz, meu pai tinha patrocinado tudo. Patrocinado. E aí eu cheguei nele e falei, eu quero retomar aquele curso e tal. E assim, como eu estava perto de casar, tudo que eu tinha de guardado, a gente já tinha feito os investimentos no apartamento, na nossa nova vida. Ele falou assim, não, mas eu não vou te ajudar agora. Porque lá atrás eu te ajudei, eu te dei tudo que você precisava. Todas as oportunidades e você não agarrou ela. E assim, na época eu fiquei muito chateada e tal, mas
hoje eu vejo que foi uma decisão extremamente importante. Eu tive que trabalhar com o que eu tinha e eu tive que virar adulto naquele momento. E provavelmente doeu muito mais nele do que você. Provavelmente, né? provavelmente. Mas, assim, aí eu entrei em contato com uma moça que trabalhava com a gente no salão. Não era um trabalho assim, aquele que eu me identifico tanto, mas era o que eu tinha. E eu pedi pra ela se eu poderia pagar ela aos poucos, como dava e tal. E eu tava em casa na pandemia. E eu fui e comecei. E aí, no começo também chorei bastante, porque eu falei, cara, isso aqui é muito difícil. Desenhar um fio perfeito e a responsabilidade de tatuar praticamente algo. E naquela época, 6 anos atrás, as técnicas, elas não eram tão sutis As igual são ferramentas hoje. provavelmente também não eram tão... Até que, a gente usava uma lâmina muito mais grossa. As técnicas não eram como hoje. E assim, nossa, uma vez eu fiz um fio numa modelo, ficou enorme o fio. E ela amou mesmo assim. E eu, tipo, só orava, Deus, cicatriza muito bem isso aí, em nome de Jesus. E aí, ali eu comecei a me apaixonar. E daquelas modelos eu comecei a fazer pessoas mesmo. E na pandemia foi um boom muito grande da micropigmentação. Por quê? As pessoas só viam o seu olho. Então, foi um momento que as micropigmentadoras ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso, hein? Foi um boom da micropigmentação. E também depois da labial, porque daí, por muito tempo, a gente tinha que usar máscara e aí as pessoas não usavam batom mais. Mas, às vezes, quando você ia num ambiente, abaixava a máscara, tava com aquela boca mega pálida. E o batom gruda e tem toda aquela questão. Então, depois a micropigmentação labial veio com tudo também. Então, a gente entrou em vários booms ali da micropigmentação. Que interessante, né? Não teve make, porque as pessoas não saíram de casa, mas teve pigmentação nos lábios. Cara, Exato. que E legal. quem surfou naquela onda foi uma onda muito boa. Todo mundo ganhou muito dinheiro. Micropigmentadores, nossa, ganharam muito dinheiro nessa época. E aí, quando eu fui para Santa Catarina, eu fiquei 1 ano trabalhando aqui em Cuiabá, bombei na micropigmentação. E aí, quando eu voltei para lá, a gente trabalhava naquele regime, né, da pandemia, Sim. mas trabalhava. A gente dava nossos pulos e a gente tinha que sobreviver, né? Então, Álcool em gel pra todo lado. álcool gel para todo máscara. lado, máscara, toda a biossegurança ainda mais Eu ia falar, porque na intensa. área de vocês já tem uma A certa... gente já tem que trabalhar com uma biossegurança intensa. E ali eu fiz acontecer. E aí continuei maquiando, mas foi ficando cada vez mais de lado, assim, eu fui me apaixonando cada vez mais. E eu me apaixonei por trabalhar com pele, com estética, coisas que eu nunca imaginei que eu ia gostar, mesmo estando num ambiente que me proporcionava. Onde tinha tudo isso, mas você não conseguia enxergar. Não enxergava. Na verdade, era uma Camila também um pouco desconexa da Camila que eu sou hoje. Entendi. E aí, enfim. E aí quando eu fui para Santa Catarina, eu percebi algo. Tinha muito trabalho antigo, micropigmentações antigas, feias, fortes, marcadas. E eu Que não era aquelas que você falou no começo, né? Que parecia o símbolo da Nike. Isso. E aí, o que acontecia? Essas pessoas procuravam para retocar aquilo. Só que, assim, eu sabia que se eu retocasse aquilo, ia ficar mais pior. escuro. Ia ficar pior, ia expandir, ia ficar cinzentado. E aí, eu vi uma dor muito grande e que era uma dor que, antigamente, a gente só conseguia fazer com um dermatologista. Que era o quê? A remoção de tatuagem e micropigmentação. Era uma área que ainda pouco explorada. E eu vi um curso, na época, online, de remoção, porque não dava para fazer nada presencial naquela época. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer remoção, porque eu tô vendendo uma dor pro meu paciente e eu não tô vendendo para ele A uma solução. Só Que tem le- o problema, né? Naquela época era cliente, hoje é paciente. Eu tava vendendo para ele só um problema. Tá, você tem uma micropigmentação, aí aquela pessoa às vezes ia remover em outro lugar, aí eu já perdi aquela cliente, porque às vezes um processo de remoção vai demorar 1 ano. Então, em 1 ano, quanta coisa pode mudar? E eu falei, cara, é isso que eu A quero pessoa foi fazer. embora, arrumou outro profissional. Exato. E eu comecei lá em Santa Catarina, mesmo fui pra lá com a cara e a coragem, deixei tudo aqui em Cuiabá, fui bem corajosa, assim, porque aqui eu tinha uma cartela de, sei lá, 10 anos já, e eu fui pra lá e não Lá, conhecia aqui ninguém. você tinha reconhecimento, Aqui né? eu Lá era você era Camila. mais uma maquiadora, Lá eu só né? era mais uma profissional da beleza. E aí lá eu comecei, trabalhei num salão de uma conhecida, foi uma porta aberta lá, bem interessante. E eu aproveitei para estudar e foi quando eu entrei na biomedicina. Então foi tudo ao mesmo tempo. Eu mudei de cidade, comecei a trabalhar com remoção a laser, entrei na faculdade de biomedicina, porque quando eu comecei na micropigmentação, eu vi que eu queria mais. Então eu sabia que com a biomedicina eu poderia fazer mais, eu poderia me especializar
de uma forma aprofundada, né? Cientificamente embasada. E foi a melhor decisão, assim, que eu tomei. E aí, junto com isso, a remoção. E aí, eu comecei lá, mesmo não conhecendo ninguém, eu fui captando clientes lá do salão que eu tava mesmo e cobrava valor de custo para poder fazer remoção. Pra aprender. Aí, e isso, comecei no Laser Day, né? Porque a gente começa, quem trabalha com remoção, começa fazendo locação da máquina. E aí, você tenta Você marca juntar uma o agenda de máximo. clientes em um dia e aluga a máquina e trabalha. Aluga a máquina e trabalha. E assim, dá medo, né? Porque você não conhece ninguém. Aí você vai alugar uma máquina. E aí vai que não vai ninguém. Vai que não agenda ninguém. Mas, como a gente tem um Deus que a gente serve, eu só falei, nem pensa, só vai. Vou só trabalhar, alugar a máquina. Só vou alugar a máquina e vou fazer acontecer. Olha E aí, só. naquele primeiro Laser Day, já deu super certo. Já atendi umas 10, 12 pessoas naquele dia. E me apaixonei. Falei, cara, que top. E Que na época, top. essa máquina veio de fora ou tinha lá? Porque Lá em Santa Catarina, já eu tinha. aluguei. Ah. E eu trabalhei muitos anos com esse sistema de Laser Day. Porque no começo eu fazia a cada 40 dias. Aí depois com medo, porque daí eu tinha que acumular clientes Entendi. e tal, pacientes. E aí depois comecei a 30, depois 15. E aí eu trabalhei vários anos assim. Aí depois eu voltei para Cuiabá, um ano depois. Eu ficava fazendo uma ponte aérea. Santa Catarina, Cuiabá. Eu atendi uma vez por mês aqui durante todo esse ano que eu morei em Santa Catarina. Então eu perdi, mas eu não perdi, né? A gente perde porque, querendo ou não... Alguns clientes, né? E as redes sociais também, vamos supor, você tá lá morando no sul. Para as pessoas, você tá lá no sul. É, exato. Então, até hoje, tem pessoas que me param e falam assim, nossa, você tá aqui em Cuiabá. Então, o Instagram, ele também não entrega, né, direito para todo mundo. Aí ficou na cabeça daquela pessoa que você mudou. Você tá lá agora. Que você tá lá? Nossa, você tá morando aqui. Então, foi assim. E aí, lá, depois que eu comecei a ir, fui para a área da remoção, fui me envolvendo mais ainda com micropigmentação, deixando mais de lado a maquiagem. E aí, durante todo o curso de biomedicina, eu fiquei bem intensa na micropigmentação. E aí, de um ano tem pouco mais de mais ou menos um ano que eu me formei. E aí, comecei a entrar para a área da estética avançada, né? Tô fazendo pós-graduação, já tô trabalhando com alguns procedimentos. E no meio disso tudo, com a remoção, eu comecei a ministrar os cursos. E eu comecei a sentir outra dor também, que era o quê? A falta dos pelos das pessoas. Porque você removeu. Sim. Aí muitas pessoas queriam fazer um novo procedimento. Mas eu comecei a observar, cara, eu acho que tem mais. Nada substitui o natural, né? Nada substitui o natural. Hoje as pessoas estão removendo, mas elas querem o quê? Pelos naturais. E aí que entra a medicina regenerativa, que está vindo com tudo em todas as áreas, inclusive, tanto para pele quanto para pelos em geral, cabelo. Até para cabelo. Até para cabelo também. Com certeza para cabelo. Então, assim, até você que tem calvície, a gente fala que quem tem calvície tem uma necessidade de tratar para não piorar, mesmo que não vá nascer novos folículos. Para não piorar, mas não... começou no meio, acho que não tem como piorar, Camila. Mas assim, até para transplante, por exemplo, hoje entendi. a gente trabalha com ativo, que são os exossomos, né, que ele tem alto poder regenerativo e ele tem, por que ele é tão interessante? Ele é coreano e ele tem uma célula tronco nele derivada da rosa damasceno, que hoje no Brasil a gente não tem autorização, né, para trabalhar com célula tronco humana, mas a rosa damasceno ela é a flor, o organismo, né, vegetal mais biocompatível com o nosso corpo. Então o que ela faz? Ela vai lá no folículo piloso e para isso a gente faz uma avaliação com o tricoscópio para a gente entender se existe folículo piloso ativo ali ou não. Se existe viabilidade para o tratamento, por isso que é tão interessante, não é tem só... Tem que ter uma análise, não, vai nascer. Isso, até porque existiam outros processos de reconstrução de sobrancelha, eu já havia feito, tem realmente resultados legais, mas muitas vezes eram suposições. Pode nascer como pode não ser. Pode não ser. Hoje você tem a certeza, olha, a sua sobrancelha, ou o seu cabelo, ele tem viabilidade para esse tratamento, porque o seu folículo piloso existe, ele só está inativo. Então, a gente vai com esse ativo fazer uma reativação desse folículo, e aí ele vai melhorar a densidade, ele vai aumentar a quantidade de pelos, e também ele pode até fazer a reversão parcial de cabelo branco. Existem alguns artigos científicos que mostram isso, porque ele consegue ativar o melanócito do fio.
que é responsável por dar essa coloração aos pelos. Nossa. Então, além de tudo isso, ele consegue transformar esses fios que não têm coloração, muitos deles, né? Aí que tá, é algo que é imprevisível o que vai acontecer, né? A gente só consegue entender o que de fato vai ficar, como de fato vai ficar aquela sobrancelha depois que aquele cabelo, depois que a gente começar o tratamento. Entendi. E aí tem outros fatores biológicos, outros marcadores também que vão influenciar. Então, a gente tem que fazer uma análise dos exames, né? Entender como está o ferro, entender como que estão os hormônios. Às vezes, aquela pessoa... Todo um conjunto de fatores, né? Pra poder... É um conjunto. E a gente, como biomédico, a gente tem uma formação específica em análise laboratorial. Então, a gente consegue fazer análises profundas dos exames e a gente consegue entender onde que está a falha naquele sistema. Isso aí é muito importante, até pela questão do alinhamento de expectativa com o paciente, né? Exato. Porque uma mulher que tem uma sobrancelha falhada, nossa, isso deve ser uma dor para ela, né? Ela tem um sentimento em relação àquilo. Aí você vem com uma promessa, não, a gente faz um tratamento onde vai ter uma regeneração. E não acontece, né? Exato. O que eu sempre faço? Eu deixo a expectativa da pessoa embaixo. Porque eu sei que tem potencial ali, mas não depende, às vezes, só de mim. Às vezes é uma pessoa que Muito se da alimenta pessoa, muito mal. Às vezes é uma pessoa que não consome água. Às vezes é uma pessoa que está toda desregulada, os hormônios todos desregulados. Hoje tem muitas pessoas também fazendo uso de testosterona, né? E que isso interfere diretamente nessa questão. E aí eu sempre falo, as mulheres chegam lá e elas falam, eu tô usando testo, eu tô usando aquilo, tô usando hormônio. Eu falo, gente, não dá pra ter tudo. Ou você vai ter o corpão dos sonhos que você quer. E também tem a questão do Mondiaro, né? A gente tá pegando hoje, a gente pegou um pós-Covid de queda capilar muito forte. E hoje a gente tá pegando pós-Mondiaro muito forte. Nossa, verdade, meu cabelo... Com 22 anos, meu cabelo começou a cair e eu rapei a cabeça. Hoje eu estou com 33. E realmente, depois da pandemia, eu já tinha deixado o cabelo voltar de novo e realmente começou a cair muito. Teve muito forte isso pós-pandemia. E hoje, pós-Mondiaro, a gente está tendo também. Não pelo Mondiaro em si, mas pelo emagrecimento abrupto. Então, o que acontece? É uma falha no seu organismo. Você diminui, as suas vitaminas ficam deficientes, seu organismo tem uma falha ali no sistema, né, em geral. E aí acaba tendo a queda tanto de cabelo quanto de sobrancelha também. Tá? Então, interfere em tudo. Nossa, ainda bem que o meu é só na cabeça. Que bom. Você careca e sem sobrancelha. E assim, a questão que eu ia te falar dos implantes, né? Hoje, tem se usado muitos exossomos antes de fazer o implante capilar, para deixar aquela região propícia. É como se você adubasse ali. Exato, é como se fosse nossa pele e a nossa região capilar fosse um solo que está infértil. E ali os exossomos, ele vai deixar aquele solo mais biocompatível, mais receptível, não vai ter tanta rejeição de folículo. E na sobrancelha hoje também, o que eu vejo? As pessoas vão pelo lado do exossomo primeiro, porque eu particularmente nunca vi nenhum transplante de sobrancelha que ficou assim maravilhoso, porque a região doadora é uma região da cabeça. Então os fios eles acabam ficando um pouco mais desorientados, não cresce igual um pelo de sobrancelha. Sim. Por mais que você tenha um designer te acompanhando, porque eles fazem muito isso hoje. Eles levam, os médicos levam para o centro cirúrgico um designer de sobrancelha, ou micropigmentador em específico, e levam essa pessoa para poder ajudar ali na hora do direcionamento, para onde vai esse fio. Provavelmente, dependendo do formato do rosto da pessoa, tem um formato de sobrancelha. Exato. E aí faz até o direcionamento do fio. Nossa. Porque hoje a nanopigmentação, e entrando agora para micropigmentação, né? Camila, a micropigmentação vai acabar? Não é que vai acabar. Só que a gente vai usar ela de forma mais estratégica. Entendi. Então, tem aquela minha paciente que passa por todo o processo de remoção e depois de regeneração, e mesmo assim fica uma falha pontual. Porque, assim, os exossomos a gente não consegue prometer. Eu sempre tive uma falha aqui nesse ponto da sobrancelha. A gente não consegue prometer que vai nascer ali. Vai que ali tem uma cicatriz e não tem atividade de folículo piloso. Vai que ele tem tantos fatores. Vai que ele não tem folículo piloso. Então, a gente não vai conseguir fazer com que nasça em um local que não tem folículo, né?
E aí, essas pessoas, a gente vai entrar com um protocolo bem específico, né? De fazer um nanofio, que é um fio mais fininho. Aí tem a questão também, diferença da micro para nanopigmentação, que na micropigmentação as lâminas eram mais grossas, a gente fazia numa camada um pouco mais profunda. E na nanopigmentação, a gente tem uma nanolâmina que a gente faz de forma mais superficial para ser um procedimento semi-permanente. Mais sensível. Mais Cicatrização sutil, diferente. isso. É mais leve, vai durar menos, só que aí você não vai ter que passar por todo um processo de remoção, Entendi. entendeu? Aí na remoção também a gente tem um grande problema, que aí é a parte dos laranjas nas micropigmentações. Laranjas? Sobrancelha laranja. Porque Nunca observei. Que bom. Nunca observei. As mulheres devem estar usando bastante maquiagem. O que acontece? As indústrias usavam muitas misturas nos pigmentos para esquentar aquele pigmento, para ficar mais quente. Então, eles usavam laranja para, por exemplo, uma loira ter um marrom mais bonito, mais brilhoso. Só que era implantado numa camada funda e ficava bonito naquele momento, mas na hora que você ia remover, aquele laranja da mistura aparecia. Nossa. Logo depois. Então, vários laranjas orgânicos, bem fortes, que hoje a indústria, inclusive, está retirando das formulações no Brasil. A Anvisa está proibindo de usar esse pigmento. E hoje, o que eu faço muito, eu pego muito essas questões das pessoas já chegarem com a sobrancelha laranja para mim. Porque daí o laser tem muita dificuldade de fazer remoção desse pigmento e a gente tem que associar várias técnicas. Então, não é só remoção a laser. Entendi. A gente associa várias técnicas, então é bem complexo. Muitas pessoas não querem dar cursos de remoção ou até fazer remoção, porque quando chega esses casos complexos... É um desafio. É um desafio bem grande e não é todo mundo que vai conseguir fazer. E você resolve essa sobrancelha laranja. Resolvo. Então, a mulher que tá acompanhando aí, que tá com a sobrancelha laranja, que tá insatisfeita, Camila Fraga resolve. É um processo que demora? É. Exige paciência? Exige. Mas com as técnicas certas, a gente consegue fazer a remoção, principalmente com a paciência do nosso paciente. Depende muito da ajuda dele também, né? Do querer. Exato. E Camila, qual que é o serviço que você mais faz hoje? Hoje, o meu carro-chefe... As mulheres mais procuram. É remoção de tatuagens cosméticas mesmo. Então, remoção de sobrancelha, até com essa onda agora de mudar o fundo do cabelo, muitas pessoas mudando o fundo. Mudando o fundo do cabelo. Por exemplo, a pessoa tem um cabelo escuro, e em vez dela fazer mechas, fazer só uma mechinha ou outra, ela pinta o cabelo todo. E aí ela acaba pintando junto a sobrancelha. E aí, só que aí uma loira com a sobrancelha preta. Exato. Entendi. Só que aí fica aquele fundo escuro. E isso tem incomodado muito a estética, a visão das pessoas. Caramba, eu nem tinha percebido isso. E aí, nesses casos, eu tenho feito muito uma técnica que chama neutralização de sobrancelhas, que a pessoa ela não remove por inteiro o pigmento, ela faz só uma sessão com uma ponteira especial que a gente usa para ela amenizar aquele tom acinzentado, para ficar mais marronzinho. Para deixar mais natural. Porque às vezes a pessoa não quer passar pelo processo de remoção todo, entendeu? A não ser que seja uma que esteja muito marcada aí, realmente acaba que... E depende do objetivo do paciente também, né? Às vezes a pessoa quer ficar sem nada, como a gente estava falando, quer regenerar depois. Sim. Então, eu acredito que vai ser uma tendência muito forte a questão da regeneração. Poucas pessoas, eu não conheço outras profissionais da área que estão trabalhando com o ativo da Exocobaio, que foi considerado o melhor ativo no Congresso de Dermatologia no mundo. Então, ele realmente é um ativo diferenciado. Esse ativo é uma substância que vai agir no local da pigmentação, ou da tatuagem, ou do... Na verdade, esse que vai agir para regenerar o folículo piloso. Entendi. Tá? Tanto para o cabelo, quanto para a sobrancelha. Então, a gente tem casos, assim, incríveis com ele. E existem também os exossomos para face, né? Que a gente faz o microagulhamento facial. Existem vários tipos de exossomos. Então, quando a gente escuta a palavra exossomo, vai existir diversos tipos no mercado hoje, tanto para cabelo quanto para pele. E aí, o da pele também, ele tem um alto poder regenerador. Então, tem se usado também muito o microagulhamento para a face. E as pessoas querem também o que hoje? Menos harmonização ou uma harmonização mais sutil e querem estar para não ficar aparentando que você tem harmonização. A pessoa quer parecer que ela nasceu linda já. Entendi. Maravilhosa.
E aí acaba que a medicina regenerativa tá vindo com tudo justamente por conta disso. Porque daí você consegue, não que os preenchedores, pelo amor de Deus, que a gente não vai fazer preenchedor, vai fazer. Mas as pessoas querem fazer menos preenchedor, Entendi. quer continuar fazendo, mas quer tratar a camada externa, que é a camada 1 da nossa pele, que vai melhorar o viço, o brilho, e vai ficar com aquela feição mais jovem, sem pesar muito o olhar com os preenchedores. Entendi. E Camila, em relação às tecnologias, né? Você contou que lá atrás as lâminas eram grossas. Eu vi muito esse movimento também na tatuagem. Tenho um amigo tatuador e ele tinha, por exemplo, quando eu conheci ele, tinha uma maquininha de tatuar com a agulha grossa. E ele falava, não, eu sou tatuador, eu só tatuo com essas maquininhas novas. E hoje, quando você chega no estúdio, ele tem, sei lá, 6 maquininhas, né? Assim, você percebe que o traço dele melhorou muito, que ele não judia muito da sua pele, que ele faz outros desenhos, então desenvolveu muito. Teve essa onda também, então, na parte de micropigmentação, nessa linha também teve essa tendência. Toda a área da estética hoje está num boom muito grande de inovação e tecnologia. Da mesma forma que a nossa tecnologia, né, de IA e tudo mais, A estética caminha junto. A estética caminha junto, inclusive numa velocidade que é bem rápida, que a gente tem que estar sempre acompanhando, atualizando, um curso atrás do outro, uma tecnologia nova atrás da outra, uma máquina melhor do que a outra a cada dia. Então, a gente tem que, inclusive, dar uma peneirada, né, do que realmente... São muitas informações. Exato, e do que realmente funciona e o que não funciona. O que realmente é novo de tecnologia, das máquinas, né, de micropigmentação. Com certeza, vai ter sempre o Palio e a Ferrari, né? Entendi. Sempre. Tudo bem que a pessoa que tem talento, ela consegue fazer com o Palio um trabalho incrível. Às vezes até melhor do que quem tá com a Ferrari, porque daí ele tem o molejo ali, mas claro que se você está com um equipamento incrível, você vai conseguir, e se você já é incrível, o seu trabalho vai ser fora da curva. Então hoje a gente tem realmente essa mudança aí na área da estética. Lá no início você falou que alugava máquina de laser, né, para fazer os serviços. Hoje como que é a sua estrutura? Você já conta com uma máquina dessa sua? Sim, hoje eu tenho a minha própria máquina, né, de remoção a laser, que é o laser Nd:YAG, que a gente usa. E com essa máquina a gente consegue fazer vários protocolos que eu abordo em todos os meus cursos. A gente consegue fazer clareamento íntimo, a gente consegue clarear manchas solares das mãos, né? A gente consegue fazer esse tratamento. A gente tem o tratamento de Black Pill, que a gente chama também de peeling de Hollywood. Esse eu já ouvi falar, né? Que a gente usa máscara de carvão ativado e no rosto para fazer um peeling sutil que não tem descamação, que vai dar mais viço para a pele. A gente também tem tratamento até de micoses para unha. O calor do laser, ele consegue fazer exterminar, né, a micose, que às vezes você demoraria anos tratando e não conseguiria resolver. A gente tem as remoções das tatuagens cosméticas e das tatuagens também em geral. Tava até comentando com você antes que antigamente eu não pegava tatuagens muito grandes, porque quando eu não era formada como biomédica, eu não fazia anestesia local. E se a gente não faz anestesia local injetável, é um processo muito doloroso para aquele paciente. Ele vai, às vezes, uma tatuagem enorme, ele vai sofrer muito. Se dói para fazer, para tirar é pior ainda. Dói muito. E assim, a dor ela é proporcional à carga pigmentária. Então, a tatuagem... Então, uma tatuagem bem colorida, bem carregada. Geralmente, olha, eu vou falar para você, eu fiz uma remoção nas minhas costas, porque foi a minha auxiliar que fez em mim, e ela não é biomédica formada ainda, tá fazendo curso, e eu fiz sem anestesia 100%. Eu sou forte pra dor, tenho parto normal. Nossa, e doeu. Parto normal. Eu segurava na maca. Nossa. É muito dolorido. Então, assim, eu achava, assim, que não era conveniente fazer. Hoje eu já trabalho, né, com a remoção de tatuagens também, porque a gente já consegue fazer a administração ali da anestesia injetável. E Camila, contando aqui, né, você contou que é filha do pessoal do Nina Cabeleireiros, que são nossos vizinhos aqui no Shopping Goiabeiras, um salão lindo que eles estão montando aqui. Você falou dessa parte da transição, né, que foi quando você terminou a faculdade e não sabia o que seguia, como seguia, o que fazia, né? Você já vem de uma família de empresários, né? Exato. A gente sabe que provavelmente tiveram altos e baixos, então você, vamos dizer assim, teve uma base. Nessa parte sua de transição, o que você achou mais difícil para você escolher um novo caminho ou trabalhar em cima desse novo caminho que você escolheu? O que foi mais difícil? Olha, eu acho que cada fase tem uma dificuldade diferente.
a escolha vem muitos medos, né? Será que é isso que eu quero fazer mesmo? Né? Será que é isso que eu quero para minha vida a longo prazo? Mas você trilhar o caminho, ele traz outras dificuldades no sentido, meu Deus, isso é muito difícil, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser apta? Eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer muito. A gente tem uma rotina que exige muita dedicação, tempo para todas as coisas. Se eu olhar meu Google Calendar ali, você vai ficar louco, tipo assim. Ainda mais depois que você se torna mãe também, que nesse processo também me tornei mãe. E aí você tem que ter um tempo determinado para todas as coisas. E assim como a palavra de Deus nos ensina, né? Há um tempo. Sim. Lá em Eclesiastes fala isso. Há um tempo certo para todas as coisas. E aí, quando você tem Deus na sua vida, você consegue trilhar esse caminho com mais leveza. Porque aí, esses medos e esses anseios, eles ficam mais leves. Porque você sabe que você vai passar por momentos difíceis? Vai. Mas você tem um embasamento espiritual que te deixa viver aquilo mais leve. Porque realmente, se você parar pra pensar, cara, eu tô aqui entrando numa nova área, inclusive com pacientes com trabalhos invasivos, que eu posso, querendo ou não, fazer um estrago na vida de uma pessoa. Só que aí você sabe, não, Deus me capacitou para isso. E eu recebi uma palavra também, logo que eu comecei a entrar para a área da micropigmentação, eu estava com medo e tal. Eu recebi uma palavra que uma tia do coque, que eu falo que é essas tiazinhas da oração, sabe? Ela chegou em mim e falou assim, Deus usou ela, né, para falar que Deus ia capacitar minhas mãos e que eu ia fazer coisas com elas que eu jamais imaginei. E aquilo me impactou muito. E é nessa palavra que eu vivo. Eu até arrepio, assim, o corpo inteiro de falar, porque eu vivo isso que Deus falou para mim. E a gente, claro, a gente tem uma palavra em que a gente anda, mas a gente também tem as nossas atitudes que vão determinar tudo. A gente fala que é oração. A gente tem que ter aquela ação. Você vai ter que se desdobrar, estudar, ir atrás, mas tendo a certeza, que tem algo maior te conduzindo. Esse sentimento de quando as coisas estão dando errado, ou de quando a gente tá com medo, muitas vezes nem tá dando errado, a gente só tá com medo, né? Exato. Mas quando você lembra, né, de fala, não, eu tenho Deus do meu lado, dá um conforto, né, dá uma força pra gente, o medo vai existir, independente de qualquer coisa. Exato. A Bíblia fala, o que mais se fala na Bíblia, não temas, eu sou contigo. Então, nós, seres humanos em geral, nós temos muitos medos do novo, de adaptar, será que eu vou conseguir? Esses serás que a gente tem, que a gente fica assim, com E o medo é dúvidas. importante também, né? Ele faz parte, a gente precisa Faz. ter... O que não pode é paralisar. Exato. O medo, ele vai vir, né? Até pra gente crescer, a gente sair da nossa zona de conforto, que dói. Isso que você tocou do medo, muitas vezes a gente vê um profissional, você fala, ele tá acostumado a fazer isso, não tem medo, né? Teve uma coisa que me marcou muito, sempre gostei de skate, e eu vi esses tempos, o Sandro Dias desceu lá em Porto Alegre, um prédio lá de skate, né? Não sei se você viu isso. Meu marido acompanha bastante. Aí tem eles estavam fazendo um documentário, né? No momento que ele vai descer a rampa, né? Imagina, ele treinou um monte de vezes, o cara nasceu em cima do skate. E no momento que ele tava na rampa pra descer, que largaram ele lá, ele tava de olho fechado, morrendo de medo. Ele não abriu o olho, ele tava pra descer, ele tava com o olho fechado. Aí o cara que desceu com ele falou, não, calma, né? Você já fez isso várias vezes, eu vou estar lá embaixo te esperando, vai dar tudo certo. E ele só abriu o olho, na hora que ele foi descer, ele abriu o olho, olhou pra baixo e desceu. Aí eu fiquei impressionado, porque eu falei, cara, esse cara, eu achei que ele não tinha medo, né? Fez isso várias vezes e ele tem medo. Apesar de toda a experiência que ele tem, ele ainda tem medo de fazer isso. E isso que você fala, esse relato, né, é muito importante pra gente também ter um cuidado pra não se comparar com o processo de outras pessoas. Mas fulana tá há menos tempo que eu e tá... Se machuca tanto, né? E tá na frente e tudo mais. Mas você tem que entender que são processos que cada um vai passar de forma diferente. Às vezes a pessoa não está preparada para receber a bênção naquele tempo. Às vezes ela tem que passar por outras coisas primeiro, para depois ela ter a maturidade para poder viver aquilo que já tem preparado para ela, né? Quase sempre quando a gente pede, não é a hora da gente ter, né? Exato. Mas o importante é continuar mentalizando e declarando aquilo. Porque eu sempre falo, a gente é o que a gente declara. Se a gente acreditar que a gente vai chegar, que tem algo lá na frente pra gente, e assim, ser específico, realmente projetar aquilo que você quer. Tá, eu quero ter uma clínica grande, então você vai projetar aquilo.
quantas pessoas que você quer trabalhando lá dentro, quais ambientes que você quer, como que aquilo... Ser mais específico Ser possível. específico em cada oração que você fizer e mentalizar aquilo como se já tivesse acontecido. Porque se você viver dessa forma, você vai viver muito mais confiante, muito mais em paz e E a tendo... hora que chegar o momento, você vai saber o que fazer. Você já vai estar vivendo aquilo, na verdade. Você já está vivendo diariamente o que você está projetando. Exato. Agora, se você já projeta só coisas ruins sobre você... A gente, como ser humano, tem essa tendência. Ou geralmente a gente fala, não, eu quero ser isso. Quero ser isso, quero conquistar isso. Mas e aí, quando você conquistar, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Quando vai fazer, né? A gente só tem um sonho, muitas vezes. Você tem que projetar o sonho e colocar ele realmente no papel. E a gente que vive o cristianismo, a gente vive assim. A gente vive baseado nas promessas que a gente tem. E a partir daquilo você vai declarando. E assim, é um trabalho diário que você tem que fazer. Porque às vezes acontece algo que vai te desanimar. Aí você já vem com aquele pensamento sabotador. Ai, meu Deus, será que vai acontecer mesmo? Vou desistir. E aí, quando vem esse pensamento, já tem que, não, lógico que não, já aconteceu. Então, assim, é um mindset reprogramado o tempo todo. O tempo todo. Isso em tudo na nossa vida. E a partir, eu pelo menos já entendi isso, que vai ser a vida inteira, assim. Porque se não for assim, não tem graça. Não tem graça. Com emoção, sim. Exato. E Camila, a gente falando de propósito, você falou que gosta muito de ensinar. Queria saber um pouco desses cursos, se estão rolando ainda, sobre o quê, como que funciona. Inclusive, estava numa especialização agora no Rio de Janeiro, que eu fui como aluna. E aí já tinha vários profissionais da minha área lá. E a gente estava falando sobre regeneração, né? De sobrancelha e capilar. Mas a minha paixão de ensinar são meus cursos de laser. Inclusive, tem mais uma turma aí. Eu faço uma média de 4 cursos no ano. Eu gosto de acumular aí os cursos. E estou preparando algo para o digital aí também. Olha só. E assim, eu sou apaixonada. E sem querer, eu já estava ensinando lá as meninas. Sem querer, sabe? Quando você tá numa roda ali, já tinha 5, 6 ali, e eu já tava falando, explicando. Eu tenho um prazer, tenho muita paciência para ensinar. E quando eu tô ensinando, eu sinto que eu realmente encontrei meu lugar ali, sabe? Quando você termina, assim, o curso. Já terminei alguns cursos que eu chorei no final, assim, porque eu falei, cara, é isso que eu nasci pra fazer. Sabe? Quando você tem essa vibração dentro de você. E eu entrego, assim, 110% nos meus cursos, assim. Quando a gente faz imersão e eu faço acompanhamento de todas as minhas alunas depois, né, de todo esse processo. Eu falo que elas nunca param de falar comigo. E... É uma espécie de comunidade, então, que você está criando. Sim, uma comunidade. Eu sempre mantenho todos os grupos depois que terminam. E legal, hein? Até esses tempos, no meu último curso, teve 2 alunas que fizeram amizade. E aí elas fizeram a locação da minha máquina, que eu também faço a locação da minha máquina. Elas locaram juntas para as 2 se ajudarem e tal. E aí depois eu fui lá também e dei mais uns toques para elas, umas dicas. Então, realmente, eu falo que eu me torno muito amiga das minhas alunas. Porque eu quero muito que elas voem, sabe? Por isso que eu falo que eu não escondo nada. Porque quando eu vejo alguém prosperando, alguma delas prosperando, eu fico assim, meu coração fica cheio, sabe? Legal. E é isso que eu quero para todas elas. E então você atualmente só o curso presencial, mentorias, e você está entrando nesse meio digital também. Isso, estou entrando no meio digital. Eu faço algumas mentorias online também para profissionais que já atuam com laser, porque o que acontece hoje? A gente tem muitos cursos iniciantes. No meu curso, eu até falo que você sai do 0 ao avançado, porque a gente aborda todas as técnicas, até a remoção de delineado, que é algo mais complexo, que a gente tem que usar um protetor ocular. Então, a gente vai fazer essas técnicas também. Mas, no decorrer, naquela parte clínica, você vai ter casos específicos que você vai ter dificuldade. Entendi. Então, por exemplo, remoção do laranja, reparo tecidual para melhorar. Porque, assim, às vezes você tem muita cicatriz na região da sobrancelha por conta da profundidade daquela micropigmentação antiga. Então, essas dúvidas que são muito recorrentes das técnicas associadas que a gente vai ter que fazer para conseguir chegar num resultado bom, aí a gente faz todo o acompanhamento. Inclusive, estou desenvolvendo um protocolo agora que é tratamento de cicatrizes também, que a gente associa a algumas técnicas. Tem tido resultados muito legais. Ainda não soltei nas redes porque eu quero terminar todo o processo
para mostrar realmente os resultados, porque assim, demanda tempo. Cicatriz, você fala cicatriz de corte. Cesárea, principalmente, as mulheres têm muito esse problema, né? Cesárea, cirurgia plástica. Porque eu como homem, às vezes, cicatriz de corte não, de cesárea, né? É mais a parte estética que Aham. incomoda aquelas pessoas, sabe? Então, às vezes a pessoa fez um lifting facial e cicatrizou mal, e a gente vai ali, vai tratar também essa cicatriz, ou então ficou com hiperpigmentação, que quando fica escura aquela região, a gente vai tratar também. Então, a gente consegue abordar várias coisas. Então, essas alunas que já atuam, elas optam pela mentoria, porque daí elas querem realmente sanar aquelas dúvidas específicas que Quer ela ter tem. mais essa proximidade com o mentor. E aí é exclusivo, né? Daí eu e a pessoa. Entendi. Aí tem pessoas de São Paulo, pessoas de fora, que acabam fazendo online 100%. E quando é aqui da região, eu consigo fazer essa mentoria presencial, que é bem interessante. E Camila, quando você foi para Santa Catarina, provavelmente na época que você foi aqui em Cuiabá, vamos dizer, as tecnologias que estavam rolando lá não tinham aqui. Você conseguiu trazer todo esse know-how para cá? Tanto de técnicas quanto de ferramentas? Eu comecei lá, mas assim, a questão das máquinas, quando eu cheguei aqui eu tive bastante dificuldade. Porque assim, lá era muito fácil, eu conseguia alugar Né? uma máquina específica que eu queria. Hoje, tem vários profissionais que já atuam com máquinas aqui no Mato Grosso com Anvisa. Quando eu vim, não tinha quase nada. Só tinha a plataforma médica e equipamentos sem Anvisa, né? Então, era bem complicado, assim, a gente conseguir trabalhar. E tem uma outra questão, já entrando nesse assunto, que eu acho interessante que a gente não falou, é sobre quem pode fazer a aplicação do laser. Porque hoje em dia, né, todo mundo é profissional de alguma coisa, todo mundo é expert. Hoje, para você ser laser terapeuta no Brasil, não tem nada que pede uma qualificação de ensino superior. Para você ser laser terapeuta, nem micropigmentador, não existe uma legislação específica para isso. Então, qualquer pessoa que quer ingressar na área, ela pode sim trabalhar com remoção a laser. O que ela não vai poder fazer? Protocolos invasivos, né? Ela, por exemplo, não pode fazer uma anestesia, né? Não pode fazer uma anestesia, não pode usar uma caneta de microagulhamento com muita profundidade. Ela, né, ou sequer, às vezes, pode usar uma caneta de microagulhamento. As micropigmentadoras conseguem trabalhar até 0,5 pela legislação, que é o... 0,5 é a espessura ou é a profundidade? A profundidade, porque daí a questão da derme, né, você vai... 0,5 na pele, é fundo então, já. É meio fundinho, porque a gente tem 4 milímetros ali na pele como um todo, para você chegar. Parece 1 bilhão de camadas quando você vai estudar, mas essas 1 bilhão de camadas são dessa espessurinha assim. Então, tem todo esse cuidado. Mas a questão realmente da tecnologia não foi nem que não tinha, porque no Brasil foi mais que não tinha essas com Anvisa quando eu cheguei aqui. Aí eu tive que me virar. Foi se virando com o que tinha e fazendo acontecer. Exato. Camila, agora eu quero que você deixe para essa câmera aqui um recado. Quem que deve te procurar, aonde te procurar e por que te procurar. Esse é o pitch de vendas agora. Então, você que quer fazer qualquer procedimento de remoção, de regeneração capilar, e que você quer ter uma sobrancelha mais cheia, cabelos mais fartos, você quer ter uma pele mais bonita, tirar aquelas ruguinhas, fazer uma toxina botulínica, pode me procurar que a gente vai fazer um trabalho muito legal para você. E também para aqueles que querem aprender, né, para aquelas que têm vontade de ingressar na área da beleza. Nós ministramos um curso incrível, meu curso chama Epic Laser. É um curso voltado tanto para iniciantes quanto para pessoas que já trabalham na área. E vai ser uma alegria muito grande ter vocês ou como minha paciente ou como minha aluna. É isso aí. Então, você que está precisando, você mulher, homem também, né, que está precisando, homem procure também. Camila. Os homens estão crescendo também no mercado da beleza, tá? Eles estão muito... Eu até brinco que daqui uns dias careca vai ser difícil encontrar, porque hoje em dia todo mundo tá colocando cabelo. Todo mundo tá colocando cabelo. Eu tava até falando lá com um rapaz na minha célula ontem, que ele quer fazer o transplante e ele vai fazer os exossomos antes, porque... Vai tentar uma... Mas, na verdade, para deixar o ambiente melhor para receber o transplante. Porque, como você disse, tem casos que é só transplante. Não tem como, a gente não pode... A gente tem que ser transparente quanto a isso, né? Entendi. Existem casos e casos. Casos que você vai conseguir fazer um tratamento, casos que você vai trabalhar em conjunto
com os médicos. Porque, igual eu falei, porque o paciente vai chegar com um problema, você vai causar outro, né? Que é, vamos dizer assim, não vai ter o cabelo que ele estava imaginando que teria. Na verdade, você vai frustrar Isso, aquele paciente e você vai ficar numa situação chata, né? Então, a gente tem que ser sempre 100% transparente e por isso que é tão importante a gente trabalhar com a tecnologia certa. A beleza, né? Ela ajuda muito na saúde, na autoestima das pessoas. Né? É saúde total. Você vê uma mulher com às vezes triste, com depressão, e chega ali, pode ser com uma própria nanopigmentação na sobrancelha, ela já devolve para ela alegria, ânimo. Eu tive um caso de uma paciente que ela tinha uma sobrancelha toda azulada e fizeram um tratamento de correção. E quando você corrige com algo branco, quando você vai bater o laser, ele fica escuro. Acontece algo que chama escurecimento paradoxal. Então, ficou quando você escuro. vai bater o laser para remover. Sim, se é um pigmento que tá branco, a hora que você bate, ele acontece, porque ele tem óxido de ferro. Ele faz ao contrário. Então, o que o profissional fez? Fez um erro na sobrancelha, onde estava escuro, e veio com um branco em volta para iluminar. Nossa. Então, branco aqui, igual quando branco você aqui. vai fazer a tatuagem, daí quer fazer um detalhezinho, né, na pele, ele passa uma tinta branca. Exatamente. É um corretivo, né? Exato, foi fazer um corretivo como se fosse fazer um corretivo em volta de toda a sobrancelha. E aquilo, bateram um laser e ficou toda preta. Ela não saía de casa mais, ela ficou extremamente depressiva. Pensa que a sobrancelha dela era preta. Em volta, no olho, assim. E aí ela passou por todo o processo de remoção, a gente fez 15 sessões para conseguir remover aquele pigmento, porque esses pigmentos são muito difíceis de serem tratados. E ela ficou numa alegria, assim, surreal. Nossa, então, é muito gratificante, né? Como profissional conseguir alcançar o resultado que o paciente busca. É muito gratificante. E eu sei que tem muito mais vindo por aí. É isso aí. Parabéns, Camila. Muito bom ter esse bate-papo contigo, muito passar obrigada. essas informações para o nosso público. Obrigada pelo convite. Agradecer esse público que acompanha sempre os nossos episódios. Então, você que está acompanhando aí, curte, se inscreve, compartilha, envia esse episódio aqui para alguém que está pensando em fazer algum procedimento, está buscando profissional. Camila é profissional certo. E faça igual a Camila, venha gravar seu podcast aqui na Arc Assessoria Digital. Estamos localizados no Shopping Goiabeiras, no 2º piso, ao lado do Nina Cabeleireiros, nosso novo vizinho. Já sabem, depois quando meus pais vierem aqui também vai ser bem legal. E depois que você tiver cabelo, só passar ali para cortar, né? Isso. Fazer a sobrancelha. Isso. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Camila, pela sua presença, pelo esse espacinho na agenda aí, como profissional, mãe, esposa, né? Conseguiu tirar um tempinho e vir passar a informação. Foi um prazer. Ok, então, fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e mais uma vez obrigado por acompanhar o nosso episódio e seguir o nosso canal.